a maioria da igreja esteve na nossa primeira conferência, é pastor de ovelhas de Infurrica, lá, uma igreja aí com quase 5.000 pessoas em células, 45 igrejas plantadas. Então, bem-vindo, pastor G.K., pastor Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém? Que bom poder estar aqui com vocês. Como o pastor já disse, né? Eu sou pastor de formiga, sou pastor de ovelha. E isso é complicado, né? Mas eu descobri uma coisa que antes eu achava ruim, né? O pessoal falava, tá aí o pastor de formiga. Mas outro dia eu estava ministrando uma conferência e apresentaram lá um pastor de Cascavel. Aí eu dei graças a Deus, eu quero continuar sendo pastor de formiga. É bem melhor ser pastor de formiga do que ser pastor de Cascavel. Glória a Deus, que bom poder estar aqui com vocês. Que bom. O pastor Vladimir, ele é pastor de uma cidade chamada São Sebastião do Oeste. E pastor de uma linda igreja, tem feito um feito lá através das células que quebrando um paradigma tremendo, né? São Sebastião do Oeste é uma cidade de quantos mil habitantes? 7.000 habitantes. Sabe quantas pessoas lá hoje já? 300 pessoas. Agora mesmo está chegando a 10% da população, né? E até há pouco tempo atrás ele não tinha um prédio para se reunir, quebrando todos os paradigmas. Uma cidade pequena, 7.000 habitantes, os auditórios, aliás, os salões, os lugares, né, onde poderia reunir a igreja, muito pequeno. Então era uma dificuldade. E ele foi para uma loja de material de construção. Eu me lembro de pregar ali alguns domingos, aquele depósito cheio de cal, cimento, areia, pedra, brita, e com o povo ali dentro. Mas interessante, com tudo funcionando perfeitamente. Escola de líderes, trabalho com crianças, a igreja funcionando, curso de batismo, tudo feito nas casas. Então, isso aí quebra o paradigma e ensina o seguinte: é das casas para o prédio, e não do prédio para as casas. As células enchem o prédio, o templo. Assim. As células enchem o templo, não o templo enche as células. Pelo menos é o que nós temos vivido. Hoje nós, esse ano agora, a gente chega a 450 células em culto. Eu não tenho 450 células porque eu tenho mais de 4.500 pessoas. É o contrário. Eu tenho 4.500 pessoas, aliás, são mais de 5.000, né? Nós temos mais de 5.000 pessoas porque nós temos 450 células. A dinâmica é essa. A dinâmica é assim. Pastor, tem quanto tempo aqui? Amém. Quantos se lembram do que eu ministrei há 2 anos atrás? Que bom, eu posso repetir. Vocês não estão lembrando, né? Isso eu lembro. Eu lembro. E eu gostaria de compartilhar, dar uma continuidade naquilo que há 2 anos atrás nós fizemos, começamos a ministrar naquela conferência. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas dando continuidade aqui. Bom, a primeira chave, dar continuidade aqui, talvez você diga, puxa, pastor, mas já tem 2 anos. Será que você já tem 2 anos já e nada mudou? Mudou muita coisa. A primeira coisa que você precisa entender é que as ferramentas da visão envelhecem. Entenda isso. Ferramentas da visão envelhecem. Aquilo que você fazia há 10 anos atrás pode não funcionar hoje. E a gente tem que estar atento a isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro que quando eu me converti, e naquela época, nós obedecendo ao ID de Jesus, nós evangelizávamos.
A evangelização é uma ferramenta poderosa, aliás, é uma visão poderosa. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, a visão é clara. Porém, nós usávamos uma ferramenta naquela época que era muito poderosa, mas hoje ela é velha. Eu acho que os pastores, os irmãos aí que têm mais tempo de igreja, aí vão se lembrar dos cultos ao ar livre. Que bênção, a gente pegava aquela caixinha de som, colocava lá no banco, né, da praça, e ali a gente pregava, que maravilha, né? Glória a Deus. Mas hoje eu percebo que essa ferramenta já envelheceu. A visão continua. Ide por todo mundo. Também me lembro de sair de porta em porta, atento às portas das casas, pregando o Evangelho, distribuindo folhetos. As pessoas às vezes abriam as portas e recebiam. É fantástico isso. Mas para um mundo onde a violência, a criminalidade cada dia aumenta mais, as pessoas estão resistentes a abrir porta para quem não conhece. Então eu vejo que essa ferramenta também está envelhecendo. Então as coisas, elas estão renovando. Nós precisamos, e algumas envelhecendo. Nós precisamos estar atentos. Para de repente não estar tentando trabalhar com uma ferramenta que já envelheceu. Eu estou com alguns pedreiros lá em casa trabalhando. E ontem eu estava brincando com um deles lá, falando, olha, é só você pegar essa maquininha aí de furar, você fica numa alegria tremenda, porque antigamente o cara pegava uma marreta e não sei como é que chama aquele ferro lá, e ficava batendo aquele negócio lá. Hoje não, hoje ele chega e vai furando tudo, vai quebrando. As ferramentas envelhecem, as ferramentas se renovam. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco de coisa velha e um pouco de coisa nova. Coisa velha que eu falei e coisa nova também que o Senhor tem nos dado acerca da visão. Pai, obrigado por poder estar aqui, Senhor. Obrigado. Peço a Deus que nessa palavra nós possamos nos edificar, que o Senhor possa transformar, ó Deus, a nossa motivação, que o Senhor possa dar mais força para continuarmos, ó Deus, enganjados, ó Pai, nessa visão. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 11, e foi esse texto justamente que naquela ocasião eu usei. 1 Samuel, capítulo de número 11. Verso de número 1. Eu me lembro que eu usei esse texto para dar a introdução. Então subiu Naás o Amonita e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás o Amonita: com essa condição farei aliança convosco, que a todos nos arranque o olho direito, e assim porei opróbrio sobre todo o Israel. O texto diz que, se você olhar o contexto, tão logo quando Saul assume o trono, estava-se uma crise. E a palavra de Deus nos diz que o comandante, o general Naás, ele então rodeia Jabes de Gileade e deixa aquele povo sem alimento, sem água, de tal maneira que eles começaram a perecer. E então eles enviam seus anciãos até Jabes, ou melhor, até Naás, e propõe ali uma aliança. Olha, faz uma aliança conosco, nós serviremos a vocês. E ele então disse para eles: olha, vocês, só faço aliança com vocês sobre uma condição: que se vos arranque o olho direito de cada um. Bom, arrancar o olho direito é uma coisa muito, mesmo nos dias de hoje, com toda a evolução da ciência, não é fácil, uma coisa simples. Mas imagina naquela época, que instrumentos eles usariam. Imagina eu que colocaria um punhal no fogo e aqueceria, e depois que estivesse bem quente, então colocaria aqui com outra pessoa, cortava e arrancava. Bom, quando a gente para pensar nisso, é algo terrível. Mas por detrás disso existe uma mensagem. Arrancar o olho direito era mais do que arrancar somente o olho físico. Era acabar com a visão.
era destruir a visão, era neutralizar a visão. Flávio Joséfo, ele diz que quando os soldados eles iam para uma guerra, eles levavam um escudo, uma espada e uma lança. Então eles se escondiam atrás do escudo e miravam com o olho direito o adversário e arremessavam suas lanças para atacar ele. Então o olho direito era o olho da mira. Diga comigo, o olho direito era o olho da mira. Então quando ele propõe arrancar o olho direito, na verdade havia algo mais profundo, que era arrancar o olho da mira. Uma vez que o olho da mira foi arrancado, agora eu não posso mais avançar, eu não posso mais conquistar, eu vou lutar apenas para defender, eu não vou ir para frente, eu vou apenas ficar recuado e defender o que eu já tenho. Em outras palavras, isso se chama mediocridade. Não avançar, não crescer, não prosperar, ficar quieto, simplesmente defender. Essa é a proposta do adversário, uma vida de mediocridade, simplesmente arruinar com a visão, acabar com a visão, porque a visão ela te remete para frente, a visão ela está sempre nos colocando adiante, e uma vez que nós perdemos a visão, nós perdemos o nosso futuro. E aí eu me lembro que eu disse uma frase que eu sou apaixonado por ela: quem não tem visão, não tem futuro, e quem não tem futuro, sempre volta ao passado. Repete comigo, quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, sempre volta ao passado. Para sobreviver. Toda pessoa que não tem visão, ela sobrevive do passado, porque ela não tem futuro. Quem não tem visão, não tem futuro, e quem não tem futuro, volta ao passado. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro, Pedro estava pescando. Jesus deu uma visão para Pedro. Pedro então, agora tem uma visão, ele abandona as redes, passa a seguir a Jesus. Não será mais pescador de peixes, mas pescador de almas, de homens. Pedro recebe uma visão. O tempo passou. Pedro então negou a Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus morreu. Pedro negou a Jesus. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos. Quando Jesus aparece a Pedro, o que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Por quê? Quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, volta ao passado. Você não pode perder a visão. Quando uma pessoa que é casada perde a visão de casamento, o que ela faz? Ela volta ao passado. A vida de solteiro. Quando você ganha um viciado para Jesus, um drogado, você traz aquela pessoa para Jesus, ele recebe uma visão, ele abandona as drogas, mas se ele perde a visão, o que ele faz? Ele volta ao passado. A visão te remete para o futuro, a visão te remete para frente, nós não podemos perder a visão. Pastor, como que eu perco a visão? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero que você entenda é que nós não podemos ser limitados pela mediocridade. E o que Naás queria era limitar aquele povo através da mediocridade. Sabe, e nós somos medíocres quando nós não temos uma visão clara, uma visão concreta, uma visão de crescimento, uma visão de avançar. O grande problema de muitos líderes, muitos que estão liderando célula, não é que eles têm um ministério, mas eles não têm uma visão. Existe muita gente que tem um ministério, mas não tem uma visão. Visão é tão importante quanto a unção. Quando você abre a sua Bíblia em Juízes, você vai ler a história de um homem que, quando o Espírito de Deus o tomava, ele era movido por uma força gigantesca. Seu nome era Sansão. O segredo da unção, se assim posso dizer, de Sansão, estava nos seus cabelos. Mas um dia ele revelou o seu coração para Dalila, e vocês conhecem a história, e o cabelo de Sansão foi cortado. Quando o cabelo de Sansão foi cortado, então a unção se foi.
Sansão perdeu a unção. E os inimigos, os filisteus, capturaram Sansão. E em Juízes, capítulo 16, versículo 21, vai falar que uma vez Sansão capturado, a primeira coisa que eles fizeram com Sansão foi arrancar-lhe os olhos, para tirar-lhe a visão. Sansão, então, foi preso, colocaram nele 2 cadeias de bronze, e ele girava o moinho do cárcere. E ele ficava então rodando, girando aquele moinho, andando em círculos. É assim que uma pessoa que não tem visão, andando em círculos. E até mesmo quando temos visão e a visão começa a ficar desgastada, nós começamos a andar em círculos. O que eu chamo de patinar. Você começa a patinar. As coisas não rompem, as coisas não andam. E é aí que você então precisa muito buscar de Deus uma estratégia. Você precisa quase que reinventar a visão novamente. Deus te dá a estratégia. Eu me lembro que algum tempo atrás nós começamos a patinar. As células não se multiplicavam, as coisas não iam. Deus me deu uma palavra muito clara naquela época. E uma estratégia, eu comecei então um evento com as nossas células. Eu criei uma festa, que se chamava Festa dos Estados, que se chama, e reuni as supervisões de célula, a supervisão do todo o Estado brasileiro. Nós então fizemos um evento ponte para atrair o novo cliente da igreja. 2013, no último ano, quando nós realizamos essa festa, nossas células se reuniram, mobilizadas. Numa só noite nós colocamos quase 18 mil pessoas ao ar livre numa avenida. Não estou falando de Fernandinho foi lá cantar. Eu estou falando de Ana Paula. Estou falando de gente simples. Não que essas pessoas não sejam simples, são amigos, irmãos em Cristo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso povo, não precisamos levar ninguém para fazer isso. O poder de mobilização do céu. E muitas vezes você vai ver que dentro da visão você vai patinar. Você vai patinar. E aí é hora de parar e reinventar e ver que a sua ferramenta está ficando velha. Porque você está patinando, aquilo que funcionou não funciona mais. Ou talvez coisas que para mim hoje ficaram velhas, para quem está lá atrás com 100, 50 células, ainda funciona e funciona muito bem, mas para mim não dá mais. E nós precisamos estar atentos a isso. Sansão ficou patinando. Sansão perdeu a unção. Sansão perdeu a visão. Depois o cabelo de Sansão cresceu. A unção voltou. Mas Sansão ainda não tinha visão. E em Juízes, capítulo 16, vai nos falar que ele ficou sabendo que os filisteus estavam reunidos, pediu que alguém levasse as colunas do prédio onde eles estavam. A unção voltou, mas ele não tinha visão. Ele empurrou as colunas do prédio, o prédio desabou. E a palavra de Deus diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Sansão matou, mas Sansão morreu. Morreu porque tinha unção, mas não tinha visão. Unção sem visão, nada. Eu tenho rodado esse Brasil falando com inúmeros líderes. Não sei quantos mil pastores eu falei nesses últimos 3 anos, mas não é menos que 8 mil pastores. Não é. E eu vi muitos deles correndo com unção, mas não tinham visão. Porque a visão, a unção sem visão, ela mata, ela cansa, ela centraliza, ela destrói. Se você não tem visão, não precisa ser uma igreja grande, uma célula com 10 pessoas te mata. Porque você vai se sobrecarregar, você vai centralizar, você vai trazer o peso de 10 pessoas para cima de você. Você vai morrer, você vai cansar. Aquilo que era para ser feito com alegria e com prazer, torna-se, nossa, hoje é dia de céu, meu Deus, misericórdia. É pesado. Mas quando você tem visão, você delega. Vou te dar uma dica. Sabe uma coisa que a gente faz lá que é muito legal? Bom batista, né? Não sei se eu posso dizer assim, como batistas, ou acho que quase todas as igrejas, quase todos os pastores também trabalham assim. Você tem lá o seu sermão, sua mensagem, texto, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, conclusão.
Sabe o que os nossos líderes fazem? Eles, na semana da reunião, preparando a reunião seguinte, eles dizem assim: olha, fulano, ô João, você fica com o tópico 1, Maria, você fica com o tópico 2, ô Joaquim, você fica com o tópico 3, ô Antônio, você fica com o tópico 4, e eu líder fico com a conclusão, porque se alguma coisa sair do caminho, eu vejo. E aí as pessoas pegam isso do céu, levam para casa, estudam, cada um tem a sua função de estar trabalhando o tópico. Fazendo assim, fica leve. E outra coisa, na multiplicação, não tem dificuldade de, não, eu quero ficar com fulano, porque, eu não quero abandonar o líder, porque ele é muito bom. Quanto melhor você for, pior você é. É um paradoxo em célula. Porque na multiplicação, quem vai ter que ele deixar você? Eu descobri isso quando eu estava liderando células, né? Eu multipliquei várias células, mas na época da multiplicação ninguém queria deixar o pastoral vir. Eu falei, já sei. Passei a ficar muito na reunião de célula. E ele falou, olha, comecei a escalar, você ministro top, você o outro. Quando chegou o dia da multiplicação, eu não representava nada lá dentro. É mais ou menos aquilo, né? Que você desapareça, que ele cresça. É mais ou menos por aí. Entendeu? Mas esse é um princípio interessante. Visão é tremendo, você não pode perdê-la. Porque a visão, ela te remete ao futuro. A vista, ela te limita ao presente. Mas a visão, ela te libera ao futuro. A vista, ela lida com aquilo que é. A visão lida com aquilo que será. A vista é limitada pelos olhos. A visão é limitada pela imaginação. Por isso Deus te deu imaginação. Quando você abre a sua Bíblia lá nos Evangelhos, você vai ver a história de Bartimeu. Era um homem que os olhos dele estavam limitados, mas a sua imaginação não. Por isso Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Entre essa pergunta e a resposta, eu quero ver, é bem provável que ele se viu trabalhando, abandonando aquela capa, se viu casando, constituindo uma família, sendo um homem normal. E de repente, quando passa aquele filme, aí conjecturo eu, passa aquele filme na cabeça dele, aí Jesus disse: então seja feito conforme a tua fé. Deus poderia ter dito a Abraão: eu vou te dar muitos filhos, mas inúmeros filhos. Mas Deus não disse isso. Deus disse para Abraão assim: olha as estrelas do céu e conte-as. 1, 10, 50, 100, Senhor, eu não consigo. Olha a areia da praia, conte-as. Senhor, eu não consigo. Aí Deus vira para ele e diz assim: assim será a tua descendência. Deus estava trabalhando o quê? A imaginação. Deus poderia ter dito: olha, eu vou dar uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra muito boa para vocês. Mas Deus diz assim: darei para vocês uma terra que manda leite e mel. Bom, imaginou se eu chegar para você e falar assim: irmão, eu estou comprando um terreno aqui perto de Piracicaba, que lá tem muito leite e mel. O que vai vir na sua cabeça? Vaca e abelha. Se tratando de eu falando isso, então, aí eu vou mais longe. Vaca, abelha e formiga. Porque se tem mel, tem formiga. É uma maneira de usarmos a nossa imaginação. Tipo, trabalhar a imaginação. Você não pode ficar limitado pela vista. Deus, Ele nos deu a capacidade da imaginação para nos guardar de nós focarmos apenas nas nossas condições atuais. Porque quando você foca na sua condição atual, você fica limitado. Eu não tenho recurso, eu não tenho pessoa suficiente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas quando você imagina, você vê sua célula crescendo, você vê sua célula se multiplicando, você vê pastores sendo gerados dentro da sua célula. Você imagina a sua célula sendo uma grande igreja naquele bairro onde você está plantado. Imaginação é fundamental. Uma coisa é você viver de memórias, outra coisa é você viver de imaginação. Porque a sua memória te remete ao passado, mas a sua imaginação ela te lança ao futuro. Pastor, dá um versículo bíblico para eu não acreditar nesse negócio que está falando aí. Efésios 3:20. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente a mais
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pensamento é o quê? Imaginação. Você precisa usar a imaginação. Você precisa acreditar. Eu me lembro que quando minha igreja tinha aproximadamente 300 pessoas, em um final de reunião, minha esposa, meus filhos ainda todos pequenos, muito pequenininhos, eu disse para ela, pode ir para casa, eu preciso ficar aqui mais um pouco. E o prédio fechado, eu fiquei ali e comecei a orar, eu olhava para a parede do fundo, ou a parede da frente, né, onde estava a porta, eu sentado no altar, eu falava, Deus, não é possível, que a minha imaginação vai só até ali naquele lugar. Eu comecei a imaginar filas de pessoas chegando aos cultos, eu comecei a imaginar um prédio grande, e comecei a orar, e comecei a falar isso com o meu povo, comecei a dizer, gente, Deus vai trazer multidões, e comecei a pregar isso. Sabe o que aconteceu? Não passou muito tempo, nós começamos a fazer um culto domingo de manhã, domingo à noite, depois domingo à tarde. E aí dava fila para entrar no prédio da igreja. E eu pedia ao povo de manhã, pelo amor de Deus, não volta à noite. Hoje eu já estou quase fazendo isso de novo. Porque, aliás, já estou fazendo. Na verdade, já estou, porque o nosso prédio cabe 2.000 pessoas assentadas. Nós temos 2 reuniões no domingo e nós temos mais 5 prédios dentro da cidade. E o pessoal não pode sentar, senão a confusão, não dá. Mas a gente já está estudando como fazer isso, como multiplicar agora essas áreas, essas redes. Nós estamos trabalhando nisso. Mas o que eu quero que você entenda é que aquilo que você deseja se tornar, você precisa começar a se comportar como tal. Não dá para esperar acontecer para começar a agir. Você tem que começar a agir para depois acontecer. Então a visão, ela libera o seu coração. A visão, ela lida com aquilo que será. Ela lida com aquilo que pode acontecer. Ela lida com a imaginação. E você precisa imaginar muito. Visão é muito importante. E uma coisa, aí eu já digo aos pastores que aqui estão. Ouça isso, eu acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar isso. Eu estou numa cidade de 60 mil habitantes, extremamente católica. Para você se localizar onde eu estou, cidade do Padre Fábio de Melo. É a cidade onde ele nasceu, se criou, cresceu. Então, dá para imaginar, se o catolicismo de Minas já é famoso, você imagina da minha cidade. Porque hoje, acho que o nome forte do catolicismo do Brasil é ele. Se não é o mais, é um dos mais fortes. Mas Deus já está trabalhando. A família dele está frequentando célula, estão na igreja. E quando você vê ele pronunciar algumas coisas aí que vai contra a igreja dele, você pode ter certeza que ele tem oração por Deus. E em breve nós vamos ter aí o pastor Fábio de Melo. Amém? Você crê nisso? Vamos orar nesse propósito aí. Vamos orar porque está caminhando mesmo. Eu creio nisso. Eu creio. Mas, bom, além disso, a minha cidade não tem indústrias. Não tem. O que movimenta a cidade são essas fábricas de costura. Como é que eu te explico isso? São facções. O pessoal, eles pegam uma calça lá em São Paulo e manda para lá para eles fechar. A sua cidade também é isso também. Então é o que movimenta. E agora com o mercado da China, aí a coisa complicou mais ainda. Muitas fábricas fecharam. Então na minha cidade, o que eu quero que você entenda é, nós não temos recursos. Mas isso não é o caso. Isso não. A visão sempre será maior dos seus recursos. Entenda isso. Isso independe se eu estou em Formiga ou se eu estou em São Paulo. Independe se eu estou em Formiga, se eu estou em Nova York, se eu estou em Londres. Independe. Pastor, o que é isso? Quer comparar o real com o dólar, com o euro? Eu não estou falando de dinheiro. Seu problema não é dinheiro. Meu problema não é dinheiro. Nosso problema se chama visão. Visão.
Quer encontrar Deus, se envolva com algo que é maior que você, é lá que Ele está. Eu nunca tive o vento soprando em meu favor, e nem por isso eu desanimei. Se você for lá, você vai ver uma estrutura muito legal, uma estrutura grande, um prédio grande, muito bem elaborado, equipado. Hoje nós temos em torno de 20 e poucos funcionários trabalhando de tempo integral. A menos de 3 quilômetros do prédio da igreja, nós temos um sítio, um acampamento, a menos de 3 quilômetros, hoje muito legal, uma piscina de 12x6, sauna, quadra de esporte, apartamento para pastores quando vem de fora com suíte, alojamento para 200 pessoas, um jardim de oração, um auditório, uma cozinha muito legal. Nesse momento agora nós temos lá mais de 50 mulheres participando do encontro com Deus. Pastor, mas e o dinheiro para isso? O dinheiro segue a visão não segue o dinheiro. Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus dá provisão para quem tem visão. Aliás, as palavras se parecem, né? Provisão, visão. Deus dá provisão para quem tem visão. Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 3, você vai encontrar 2 discípulos de Jesus que não tinham nem um centavo para dar de esmola. Você lembra dessa passagem? Eles passam em frente à porta formosa, ali havia um paralítico que vira para eles e diz: uma esmola, pelo amor de Deus, é bem provável disso, uma esmola. E Pedro e João diz para eles: olha, temos prata nem ouro. Eu não acredito que eles mentiram. Eu creio que eles falaram a verdade. Quando eles disseram nós não temos, de fato eles não tinham. O que eles tinham naquele momento era de acordo com a visão que eles possuíam. E graças a Deus que eles não tinham nada para dar. Porque se eles tivessem paralítico, talvez não teriam dado. O paralítico agradeceu, né? De não ter nada. Mas o que eu quero que você entenda é que a proporção de seus recursos está ligada à proporção da sua visão. Quando eles encontraram aquele paralítico, eles não tinham o suficiente para aquele momento. Mas quando a visão deles, ou quando a visão de Pedro, a visão de João ampliou, Deus trouxe dinheiro para que eles pudessem realizar a visão de Deus no coração deles. Aqueles que não tinham esmola para dar a um paralítico, para um mendigo que estava lá, eu acredito que menos de um ano, ou um ano depois, eles administraram uma das maiores riquezas da terra, a ponto de incomodar o Império. Desculpa isso aí. Não, onde é que você falou isso? Eles se tornaram os homens mais poderosos, administrando uma riqueza que influenciou a própria Roma. Mas onde é que você tem base bíblica para falar isso? Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Vou dar um exemplo. Já pensou se todos nós aqui, o que aconteceu lá? Toda a igreja vendesse suas casas, seus imóveis, seus carros e trouxessem o dinheiro para a igreja, quanto você acha que daria isso? Você tem ideia? Você tem ideia? Eram milhões. Concorda comigo? Sim ou não? Milhões. Por que eu estou falando isso? Para ilustrar o que aconteceu. Estou tentando contextualizar. Se Pedro e João estivessem aqui hoje, e se aquele fato repetisse, quem não tinha uma esmola para dar, no outro dia estava administrando milhões. Não estou dizendo que esse dinheiro era deles. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles estavam administrando de acordo com a visão. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. Eu estou pregando, estou mostrando uma lógica dentro da palavra. A sua visão sempre será maior que os seus recursos. O dia que os seus recursos se tornarem maior que a sua visão, é bem provável que a sua visão está diminuindo. Porque você sempre será um sonhador, você sempre vai acreditar que Deus vai fazer algo grande, poderoso, maior que aquilo que você está vivendo. Você acha que eu estou satisfeito com 10% da população dentro da minha igreja?
Estou querendo alcançar a cidade toda, aquela região toda. Porque eu creio que Deus tem mais para fazer. Eu creio que coisas poderosas estão para acontecer. E aonde eu paro? Deus, eu não tenho recurso, eu queria fazer isso. Aí eu lembro, Deus dá provisão para quem tem. E é interessante isso, porque aquilo que é seu ninguém rouba. Ninguém rouba, ninguém pega. Nem Deus, nem o diabo. Mas nem Deus nem o diabo pega. O diabo não pega porque ele não pode, Deus não pega porque ele não quer. Se você parar para analisar esse texto, quantas vezes Jesus passou de frente daquele paralítico? Naquele tempo. O paralítico sentado lá, Jesus passa, e é bem provável que o paralítico, Jesus curando aquele monte de paralítico, surdo, cego, Jesus passa, vê aquele paralítico, na cabeça dele ele pensa, esse milagre é para Pedro e João. Ele vai fazer através do meu dom. Jesus poderia ter curado aquele moço, mas Jesus sabia que aquilo ali era para a glória de Deus, havia um propósito naquilo ali, que seria para a glória de Deus através da vida de Pedro e João. Estava guardado para eles. Como também estava guardado aquele milagre para aquele moço, que é seu. Se tomar, porque nunca foi seu. Mas mesmo que você perder, volta para a sua mão. Eu me lembro um dia que eu tirei para jejuar 4 dias e orar. Eu fiz um propósito com Deus de ficar orando e jejuando. Meu propósito era assim: Senhor, se o Senhor me der algo para comer, eu vou comer. Se o Senhor me der algo para comer, eu vou continuar jejuando. Eu fiz um propósito meio doido, né? Mas foi um propósito legal. Eu fui para um sítio e lá tinha uma represa. Eu levei 7 anzóis. E todo dia eu escava esses anzóis, jogavam eles lá e orava. Aí eu, de manhãzinha, no outro dia, eu ia lá e eu estava jejuando. Eu olhava na linha e puxava, e tinha um peixe. Eu levava o peixe, entregava o meu jejum e comia o peixe. E assim foi. Os 3 dias, no 4º dia, eu fui entregar o meu jejum, fui lá buscar o peixe, convicto. Quando eu puxei a primeira linha, não tinha anzol nem chumbo, passou o peixe ali e levou tudo. Levou tudo, o peixe era grande. Fui no 2º anzol, sem isca, no outro com a isca, no 4º, no 5º, no 6º, falei, meu Deus, se no 7º não tiver, eu vou emendar que agora no jejum foi 48. E eu coloquei a mão na linha. Quando eu coloquei a mão na linha, o Espírito Santo falava no meu coração, filho, o que é seu, ninguém toma. E se tomar, volta para a sua mão. Eu puxei. Quando eu puxei, saiu o peixe. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus, de alegria, de chorar. Não sei se eu estava chorando mais por causa da palavra, porque eu ia comer, não sei. Mas o fato foi que quando nós chegamos lá na casa, que nós fomos abrir o peixe, sabe o que tinha na barriga dele? Um anzol. A primeira é algo, isso aí não é história de pescador não, viu? Porque é quase impossível acontecer um fato desse. Quase impossível. Mas Deus falando comigo, o que é seu, é tranquilo, ninguém toma. Se tomar, volta. Eu me lembro quando surgiram aí os chofar, né? E eu me lembro naquela época, eu queria tanto um chofar. Eu vi aquele chofar grande, falei, não, eu queria um chofar desse. Isso foi lá em 99, por aí. Chofar aquele chifre de garimpo. E aí, não conseguia, porque quase ninguém tinha aquilo. E a gente não via muito aquilo aqui no Brasil. Então orei a Deus, falei, Senhor, me ajuda e tal. Eu procurei em livraria hebraica em São Paulo, comprei um chofar, mas era um chofarzinho desse tamanhozinho assim. Eu queria um grande, eu anunciei para a igreja que eu queria um chofar, aí consegui comprar um pequeno. O que eu não sabia é que um irmão, membro da igreja, ligou para a irmã dele que mora nos Estados Unidos, em New Jersey, e falou, olha, o pastor Alvin quer muito um chofar, será que ele não tem? Eu falei, não, eu sei onde é que tem, como comprar para ele, vou dar de presente. Mas não fala para ele que é surpresa. E ela comprou. E eu não sabia disso, comprei o pequeno. Quando eu comprei o pequeno, eu apresentei ao irmão, está aqui o chofar, consegui, aleluia, glória a Deus. O povo ficou alegre, o irmão chegou em casa, pegou o telefone e falou, olha, não manda porque ele já tem. Aí o irmão chega para mim e fala, pastor, o senhor ganhou um chofar, mas aí o senhor já comprou. Como é que é esse chofar? Não, eu liguei para minha irmã, eu pedi para ela, e ela mandou um grande chofar. Ah, pastor, era um
já deu para o pastor da igreja, ela não é chofar. Me lembro então que a Lagoinha fez uma conferência para os pastores, eu fui. Eu e minha esposa estávamos sentados lá, veio o moço do guitarra, o talite e um chofar grande. Eu lindo aqui, gente. O cara vem, assenta, né, no banco de trás, e quando começa a adoração, ele põe aquele chofar no meu ouvido. Minha esposa diz para mim: isso é profético. Eu deve ser, mostrar minha incredulidade e tal. Mas várias plenárias, entre uma e outra, à tarde, quando eu converso com o moço, eu pergunto onde é que ele comprou. Eu cheguei, pô, tem. Olha, estou vendo você com esse chofar, mas eu vou ter um chofar desse aí, sabe? Ah, eu até anunciei para a igreja, mas eu consegui um pequeno. Eu falei que eu queria um chofar igual ao seu, mas o irmão comprou para mim igual ao seu. Só que, quando ela ficou sabendo que eu tinha um pequeno, ela deu esse grande para o pastor dela lá dos Estados Unidos. O cara olhou para mim e falou assim: em que lugar dos Estados Unidos? Pronto. Eu falei: New Jersey. Ele falou: ela chama Mara? Eu falei: chama. Você é pastor alguém? Eu sou. Eu falei: Deus, que é o seu chofar? Ô, glória! Você está perdendo alguma coisa, descansa no Senhor. Amém. Descansa. Se é seu, Deus vai trabalhar. Sabe, você não tem que se incomodar, você não pode se limitar ao ambiente. Você precisa de ter a visão, e a visão, ela provoca isso, ainda que você esteja num ambiente totalmente contrário à sua visão. Não se molde pelo ambiente, pelo contrário, quem tem visão, ele molda o ambiente. Mesmo porque Deus não nos chamou para sermos termômetros. Deus nos chamou para ser termostato. E o que é termômetro? É aquilo que mede a temperatura. E o termostato é aquilo que está lá na geladeira da sua casa. Ele que é o responsável. Quando sua geladeira começa a esfriar muito, você já viu que faz um barulhinho lá? Então a minha mais antiga faz isso, eu não sei. E aí ela começa a esquentar. De repente começa a esquentar, ele muda o ambiente. Ele mede a temperatura ali, ele muda a temperatura. Deus não te chamou apenas para medir. Deus te chamou para mudar. Amém. Pastor, minha célula está num lugar muito ruim, porque ela é um termostato naquele lugar. Deus plantou naquele bairro, naquela localização, para provocar mudanças naquele lugar. Amém? Você não tem que se moldar. Pelo contrário, você tem que mudar o ambiente. Não é o fato de eu estar numa cidade do interior, do Padre Fábio de Mello, extremamente católica, que eu vou me moldar a isso. Pelo contrário, o que eu tenho dito é que as estruturas da minha cidade, elas vão ter que se adequar à realidade da minha igreja. Amém? Amém. As estruturas dessa cidade vão ter que se adequar à estrutura da igreja nessa cidade. Vamos mudar o ambiente. Pessoas que dizem: mas eu estou num lugar muito pobre, não tem condições, lá as pessoas não se convertem, são não tem conhecimento, não tem leitura. Irmão, sabe, nós mudamos ambientes estão mudando. Quando nós temos Cristo, quando nós temos o Espírito Santo, nossa missão é transformar. Através de nós, o Espírito Santo transformar. Mesmo porque essa questão de ambiente depende da gente, é uma questão de visão. Qual é o metal mais precioso da Terra? Qual é o metal mais precioso? O quê? O quê? Qual é a coisa mais vil que existe na Terra? Você não quer. Quem aqui quer levar lixo para casa? Ô irmão, eu quero fazer um lixo para você, eu te amo tanto. Você gosta de lixo? Então qual é a coisa mais vil? Qual é a coisa mais vil? Lixo. Qual é a coisa mais preciosa? O metal mais precioso? Ouro. Eu conheço gente na minha cidade que trabalha com ouro, está ficando pobre. Eu conheço gente na minha cidade que trabalha com lixo e está ficando rico. Depende da sua visão. A sua visão determina o seu destino. A sua visão determina o seu futuro. E o que é visão? Visão é um planejamento. Visão é um mapa detalhado com início, meio e fim.
Visão é um planejamento, é uma lista por escrito de atitudes necessárias que você precisa para alcançar um objetivo. Eu me lembro que eu estava na cidade de Divinópolis, implantando uma igreja naquela cidade. E aí eu tive uma ideia, vou fazer um trabalho de marketing aqui e tal. Aí me falaram de um cara lá que era muito forte em marketing e podia me ajudar com propagandas ou me dar uma luz, eu queria entrar com um programa de televisão lá. E quando eu me identifiquei, marquei uma reunião com ele, e quando eu me identifiquei como pastor, o ambiente mudou. Mas para pior. Sabe, olha, tomara que esse cara vai embora rápido, tomara que esse pastor vai embora rápido. Sabe quando o cara não quer te dar muita moral, não quer falar muito com você, e eu conversava com ele, ele não me dava muita atenção, daí a pouco o celular dele tocou, eu falei, agora, Espírito Santo, o que eu faço? Aí quando eu olhei para a estante, eu vi vários livros e eu vi Bíblia Sagrada. A luz acendeu. Aí ele voltou e falei, olha, você sabe quem inventou o outdoor? Ele falou, o outdoor foi inventado por fulano de tal, no ano tal. Eu falei, não. O outdoor foi inventado antes de Cristo. Mas como? É impossível. Eu falei, não. O cara é chamado Abacuque. Ele inventou o outdoor. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Isso é um outdoor. A visão precisa ser documentada. Aí esse cara, onde é que está escrito? Eu mostrei para ele, aí ele anotou, aí o ambiente mudou na mesma hora. Falou, vou falar isso lá, ele é professor de marketing. Vou falar isso na universidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus mandou que o Abacuque documentasse a visão. Diga comigo, a visão precisa ser documentada. A visão de Deus para a sua vida é importante, sim ou não? Sim. A visão da sua igreja, a sua igreja que você frequenta, a visão que Deus tem dado para a sua igreja, para a sua vida, é importante, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então vamos raciocinar comigo. Você já observou que todas as coisas importantes da sua vida um dia foram escritas? O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Sim. Foi escrito? Foi. Qual é o nome disso? O dia, se você é casado, o dia do seu casamento foi um dia importante, sim ou não? Sim. Foi escrito? Qual é o nome disso? O dia que você comprou um imóvel, foi um dia importante, sim ou não? Sim. Foi escrito? Sim. Qual é o nome disso? Escritura. O dia que você morrer será um dia importante, sim ou não? O dia da sua morte será o dia mais importante da sua vida, porque você vai encontrar com o seu Senhor. Amém. Amém. O dia da sua morte será um dia importante, sim ou não? Sim. Será escrito? Sim. Qual é o nome disso? Presta atenção. O dia do seu nascimento foi importante? Sim. Foi documentado? Sim. O dia do casamento é importante? Sim. É documentado? Sim. O dia da compra de um imóvel é importante? Sim. É documentado? Sim. O dia da morte é importante? Sim. É documentado? Sim. A sua visão é importante? Sim. Você já escreveu ela? Não. Não. Porque se ela fosse importante, você teria escrito. A visão precisa ser documentada. As pessoas precisam conhecer a visão. As pessoas precisam ter clareza na visão. A visão precisa ser clara. Você não tem ideia de como uma visão clara pode fazer na sua vida. Sabe que talvez você possa encontrar na minha igreja alguém que não esteja na visão, mas dificilmente você vai encontrar alguém que não conheça. Nós temos um banner enorme que nós declaramos passo a passo do que nós como igreja esperamos daquelas pessoas que ali estão. A visão é como um ônibus, gente. Ninguém entra no ônibus para depois perguntar para onde o ônibus sai. Primeira coisa que você faz antes de entrar no ônibus é saber para onde aquele ônibus sai. Então vamos fazer de conta que a igreja é um ônibus. O pastor é o motorista.
Imagina uma pessoa que pega o ônibus errado. Os membros são os passageiros. De repente, no meio do caminho, aquela pessoa descobre que aquele não era o destino que ela queria ir. Aqui vai ser um transtorno para a vida dela, um transtorno para a vida do motorista e um transtorno para a vida dos demais passageiros. Outro dia eu estava saindo lá, aliás, eu estava chegando no prédio da igreja e uma senhora estava saindo. Quando ela saiu, ela me viu. Ô pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Foi de Deus o Senhor chegar aqui. Por quê? Não, porque eu sou de outro ministério. Eu estou vindo para esse ministério aqui. E aí? Eu quero saber do Senhor se eu presto para essa igreja ou não. Porque eu não posso ficar parado. Então vem cá. Aí levei ela nesse plano elevador. Fui mostrando as engrenagens da visão. Uma engrenagem móvel. Fui mostrando cada passo. Fui falando para ela: olha, a senhora vai para o Marcelo, depois a senhora vai para o CTM, que é o Centro de Treinamento Ministerial, depois a senhora vai se transformar numa líder em treinamento, depois vai haver uma multiplicação, a senhora vai assumir a célula, depois a senhora vai multiplicar a célula, a senhora vai se transformar numa supervisora de célula, discipuladora, depois vai multiplicar essa supervisão. Fui mostrando. Quando eu terminei, eu disse: a senhora entendeu? Entendi. Eu falei: então, se a senhora estiver dentro dessa pessoa, presta para nós. Se a senhora não estiver dentro dessa pessoa, não presta. Eu nunca mais vi essa mulher. Glória a Deus. Agora, já imaginou se não tivesse uma visão clara? Essa mulher tinha entrado na igreja, tinha ficado tempo lá, me daria um problema e sairia de lá do povo com ela. Precisa ter clareza na visão. Visão precisa ser clara, muito clara. As pessoas não podem ter dúvida em relação à clareza da visão. Eu vou falar uma coisa muito imbecil, muito idiota, mas você vai concordar comigo. Você já observou quando você vai a algum lugar que você não conhece, a volta sempre é mais rápida que a ida? Não, como assim? Se a estrada é a mesma, a velocidade é a mesma, os mesmos quilômetros de ida são os mesmos de volta, mas por que você tem essa sensação de que a volta é mais rápida que a ida? Porque agora você conhece o caminho. Quando a gente conhece o caminho, a ansiedade diminui. Quando você tem clareza da visão e mostra o caminho que as pessoas precisam passar, a ansiedade diminui. Elas sabem onde elas estão, o que elas precisam fazer e aonde elas devem chegar. Elas se localizam. Por isso é fundamental. Por isso tem que ser muito claro. Então a sua visão ela precisa ser registrada. Quando a visão ela está na mente, ela não passa de um sonho. Mas quando você documenta, ela se transforma em visão. Você quer muito ter uma casa. Eu te dou um conselho. Faz a planta dela, porque você vai transformar a visão, você vai documentar a visão. Quando a gente tem a planta, a coisa volta, a coisa não tem mais sentido. Porque aquilo te incomoda. O tempo todo você está se deparando com aquele projeto que está lá parado e você precisa construir. Há um ditado no meio evangélico que diz assim: há poder nas palavras. Eu quero te ensinar um outro. Há poder em anotar. Então anote a visão. Outra situação que você precisa saber em relação à visão, e eu já parto para o fim, é que a visão precisa ser celebrada. Diga comigo: a visão precisa ser celebrada. Porque tudo aquilo que não é celebrado, tudo aquilo que não é celebrado, o que nós comemoramos no dia 7 de setembro? O que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? O que nós comemoramos no dia 6 de junho? Você não sabe, porque é o aniversário da minha cidade. Você não comemorou. Você não celebra, você não sabe. Eu também não sei o
motivo do aniversário dessa cidade? Qual que é? 1 de agosto? Tá vendo? Então agora eu vou passar a comemorar mais fogueira. Hoje é aniversário de Piracicaba, eu não vou fazer nada nessa cidade. Presta atenção nisso. Aquilo que não é celebrado morre. Vou te ensinar uma coisa normal, para você nunca fazer. Quer acabar com a visão de célula numa igreja? Você não precisa elaborar sermões contra a célula. Você só precisa fazer uma coisa. Fechado? Não fala de célula. Não fale de visão. Eu te garanto que dentro de algum tempo a visão vai ter. O que esse evento aqui representa? A celebração da visão. Ela está sendo celebrada. Quando há uma multiplicação, a visão está sendo celebrada. Eu sempre falo de célula nas minhas mensagens. Não que eu fique na minha igreja, célula. Eu não fico fazendo isso. Mas eu dou exemplos, eu dou testemunhos, eu ilustro. Eu vou falar, Jesus chegou numa célula e ali houve milagres, a casa estava cheia, tiveram que descer um paralítico pelo telhado. Eu outro dia estava pregando sobre símbolo de compaixão. O tema da minha mensagem era compaixão, paixão gera compaixão. E eu falava sobre o profeta Elias. Eu me lembro que em um dado momento eu disse que os maiores milagres da nossa vida acontecem quando nós não temos nada para dar, para oferecer ou para fazer. É justamente quando você fala assim, eu não tenho a mínima condição, é justamente aquilo que Deus operou lá. Eu me lembro que eu estava falando de quando houve aquela seca lá no... ficou sem chuva e depois Elias foi sustentado pelos corvos lá no ribeiro de Querite, mas o ribeiro seca, Deus manda ele ir para Sarepta e ele vai imaginando que Deus ia colocar talvez na casa de um grande empresário. E ele vai para uma casa de gente que estava tão necessitada quanto ele. E ali aquela pessoa é usada por Deus para abençoar a vida do profeta. O profeta também é usado por Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Então eu me lembro que nesse momento eu falava sobre compaixão, a compaixão dele por aquela família. E eu me recordo que naquela noite eu falava assim que Elias ele tinha 1000 desculpas para dar. Como aquela mulher também tinha muitas desculpas para não dar aquela farinha para ele. Como nós também temos muitas desculpas para não liderar uma célula, para não envolver. Aí eu comecei a falar, quero mostrar para vocês o nosso símbolo de compaixão da nossa igreja. E pedir para que todos os líderes ficassem em pé. E pedir para que eles viessem à frente da igreja. E eles vieram. E eu comecei a falar, está vendo aqui? Essa aqui é a Maria. Maria levanta às 6 da manhã, começa a trabalhar às 7 numa fábrica de costura, trabalha o dia todo sentada costurando. Às 6 horas da tarde ela sai correndo da fábrica, vai em casa, toma um banho e vai dirigir uma célula. Esse aqui é o João. Ele levanta cedo, trabalha na oficina mecânica, fica até tarde na oficina, muitas vezes ele dá tempo de ir em casa, ele vai direto para a célula liderar, vai todo sujo de graça. Qual é a diferença entre esse povo e vocês? A diferença é que eles têm compaixão, vocês não. Eles têm os mesmos problemas que vocês. Eles têm as mesmas dificuldades que vocês. Eles têm o mesmo tempo que vocês, mas eles não se esconderam atrás de uma desculpa. Eles entenderam, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama Jesus, você precisa apacentar as ovelhas de Jesus. O povo se colocou em pé e começou a aplaudir e chorar. Quando eu pedi os líderes para voltar, intencionalmente eu virei para o pessoal e falei, todo mundo preparado. É porque tinha me reclamado que a escola de líder estava vazia. Aí eu virei e falei assim, quantos querem se tornar um símbolo de compaixão, fazer a obra de Deus, querem se envolver, se coloque de pé. O povo se colocou em pé. Eu falei, você quer ser mesmo usado por Deus? Quero. Então vem aqui à frente. Vou vir à frente. Pessoal, faz a matrícula deles na escola de líder. Escola de líder lotou. Nós precisamos ser mais intencionais. E amanhã eu vou falar sobre isso.
É até tema parecido com esse. Como transformar um membro em membro. Agora eu quero falar isso com você. Bom, eu quero terminar te dizendo o seguinte, que a sua visão, a sua conquista é do tamanho da sua visão. Diga, minha conquista é do tamanho da minha visão. O maior limitador de uma conquista é uma visão atrofiada ou parcial da promessa de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 13, versos de número 14 e 15. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Repete comigo, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti. Qual que você tem sobre o seu assim? Repete comigo, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti. Outras palavras, sabe o que Deus está dizendo na palavra? Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti. Outras palavras, o que você vê, você ganha. O que você não vê, você não ganha. A sua conquista é de acordo com o tamanho. Aquilo que você acredita é aquilo que Deus vai fazer. É aquilo que o Senhor vai operar na sua vida. Aquilo que você vê é aquilo que você vai receber. Deus não vai te dar aquilo que você não acredita. Não vai te dar. Se você não acredita que vai acontecer, não vai acontecer. Feche os seus olhos. A sua conquista é do tamanho da sua visão. Então ore nesse momento, Senhor. Amplie a minha visão.